O senhor o senhor tem alguma crença, tem alguma religião? Cristão, né? Cristão? Eu nasci numa família cristã. Alguma denominação específica? Congregação Cristã do Brasil. Você é evangélico ou não? Evangélico. As nossas crenças são bem parecidas. Nós cremos em Deus, assim como vocês. Nós cremos que Deus enviou revelações, enviou mensageiros, enviou profetas para guiar a humanidade. Nós cremos em Adão, em Abraão, em Noé, em Moisés, em Jesus. E, por último, no profeta Muhammad, que a paz esteja com todos eles. Nós cremos em todos eles. O senhor crê que Jesus tenha sido um mensageiro enviado por Deus ou Deus em si? Um mensageiro. O senhor não crê que ele seja uma divindade, um Deus? Não. Ótimo, a gente concorda. Nós acreditamos na mesma coisa, que ele foi alguém aprovado por Deus, enviado por Deus, para ser um mediador entre Deus e a humanidade, para guiar a humanidade para o caminho correto. Então agora, a principal diferença entre a nossa crença e a sua é que nós cremos em um profeta a mais do que o senhor. Só isso. Qual é esse profeta? O profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Foi o último profeta enviado por Deus, mais ou menos 600 anos depois de Jesus, com a mesma mensagem de monoteísmo puro, de que Deus é um só, de que Deus não é uma trindade, de que Deus não é um animal, não é uma planta, Deus é único, absoluto, todo-poderoso, onisciente, e contra a idolatria de todos os tipos. A mensagem do Alcorão é uma continuidade das mensagens anteriores, que foram o Evangelho, a Torá, os Salmos e todos os outros. O senhor já ouviu falar sobre o profeta Muhammad, não? Já ouviu falar? Eu tenho amigos muçulmanos. Legal. Já me ensinaram um dia uma frase: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esse é o primeiro pilar da prática islâmica, que é a declaração de fé. Nós chamamos de shahada. Que quando a pessoa quer se tornar muçulmana, ela recita essa frase, ela entra no Islã. É a porta de entrada para o Islã. Testemunho que não há digno de adoração, a não ser Deus, a não ser Allah, e testemunho que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro final. Quando o senhor pesquisou sobre o profeta Muhammad, o que o senhor achou? O senhor identificou ele como profeta verdadeiro? Eu nunca pesquisei sobre ele. Certo. É só o que eu vi da boca de pessoas. Sim. Assim, é natural que as pessoas se perguntem, eu não sei se ele é um profeta verdadeiro ou não. Como é que a gente explica de maneira racional que ele tenha sido realmente um profeta? Ele trouxe uma revelação. O que ele afirmou? Ele afirmou que quando ele tinha 40 anos de idade, ele recebeu a revelação divina através do anjo Gabriel, e que esse anjo Gabriel, ao longo do tempo, foi recitando para ele o Alcorão, que é a nova revelação. E ele falou isso para as pessoas, ele recitava esse Alcorão para as pessoas anotavam e memorizavam. Ele em si nunca escreveu o livro, porque ele era analfabeto, ele não sabia nem escrever o próprio nome. Então não teria como ele trazer um livro desse, porque esse livro é um livro que na língua árabe, ele está num nível de complexidade, de eloquência, de clareza, de fluência e de gramática muito acima de qualquer obra literária da história árabe. Então, na época, os poetas, os escritores árabes, eles obviamente se vangloriavam de serem habilidosos. Uma redação nota 1000. Nota 1 trilhão, nota infinito, porque é incapaz de alguém conseguir reproduzir algo igual. E essas pessoas, esses poetas, esses escritores, quando eles ouviram o profeta recitando o Alcorão, eles afirmaram na hora, assim, não tem como essas palavras serem dele, porque está num nível muito acima da capacidade humana, né? Ele era analfabeto. Exatamente. Não só isso, um homem analfabeto, vivendo no deserto da Península Arábica, 14 séculos atrás, trouxe um livro com profecias do futuro, e que muitas delas já se cumpriram e algumas ainda vão se cumprir. E em nenhuma delas ele errou. Não só isso, ele trouxe, esse panfleto aqui tem os milagres científicos que eu estava citando, fatos científicos que foram mencionados no Alcorão 14 séculos atrás, que a ciência só descobriu muito recentemente, nos últimos 100, 200, 300 anos. Posso te mostrar um exemplo? Aqui tem... Sequenciamento genético, isso aí? É, tipo um DNA, né? DNA. Aqui, por exemplo, tem 10 exemplos de fatos mencionados no Alcorão que só foram descobertos pela ciência recentemente. Um deles, por exemplo, esse aqui, da órbita do Sol. Deus diz no Alcorão, foi ele, Deus, quem criou a noite e o dia, o Sol e a Lua, cada um flutuando em sua órbita. Aqui está falando que o Sol tem uma órbita. Só que, alguns séculos atrás, a humanidade acreditava, a ciência dizia, que o Sol não tinha uma órbita, que ele era estático no centro da nossa galáxia e que os outros planetas orbitavam em volta. Isso. Depois, com o avanço da tecnologia, telescópios e tudo mais, descobriu-se que o Sol também tem uma órbita. Agora,
para pensar, como é que um homem analfabeto no deserto da Península Arábica, 14 séculos atrás, poderia afirmar isso? Sem instrumento nenhum. Sem nada. Qual que é a única explicação plausível para isso? Que ele tenha recebido revelação divina. Um outro exemplo, sobre a origem da vida. Deus diz, e nós, Deus, criamos todos os seres vivos da água. Não crerão então? Hoje a ciência diz que a composição física dos seres vivos é completa majoritariamente de água. E que 70% do corpo humano é feito de água. De água também. Como é que ele sabia disso? Entende? Faz sentido então que, como ele trouxe fatos, uma sabedoria que era impossível para a época, a conclusão plausível é que ele tenha recebido revelação divina. Ele também fez profecias, não só milagres científicos. Uma das profecias dele foi que ele disse assim, haverá no fim dos tempos, você verá os beduínos descalços, no fim dos tempos, os beduínos descalços competirão entre si sobre quem constrói os prédios mais altos. Hoje, no Oriente Médio... O mundo árabe só tem prédio alto. Exato. Você vê os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e mais alguns outros países competindo para ver quem levanta o prédio mais alto. Hoje o prédio mais alto é em Dubai, nos Emirados Árabes. E a Arábia Saudita está tentando construir o mais alto. Como é que um cara... Faltou falar que seria a Torre de Babel, né? Como é que ele, 14 séculos atrás, poderia afirmar uma coisa dessa? Que, pensa, 50 anos atrás, 70 anos atrás, o pessoal de Dubai eram beduínos que moravam no deserto. De camelo. Exato. Eles não tinham a riqueza. O petróleo veio e eles ficaram trilionários e começaram a fazer isso. Não só isso. O profeta fez profecias de dezenas de coisas, centenas de coisas. E ele não errou em nenhuma. Uma delas, por exemplo, está no Alcorão, que é a palavra de Deus, obviamente, sobre quem venceria a guerra entre os persas e os romanos. E aí o Alcorão afirma que os persas os romanos, os bizantinos, derrotariam os persas dentro de um determinado tempo, e historicamente isso aconteceu dentro do período. Então, quando a gente analisa a vida dele, a gente acaba chegando numa conclusão de que ele era um profeta verdadeiro. Assim, na congregação, eu não sou uma pessoa assim que vive dentro da igreja. Eu consigo muito de vez em quando. Sim. Porque eu acredito em Deus e que Ele está aí, está dentro da gente, está em todos os lugares. Certo. Eu acho que a pessoa não... Eu penso, um pensamento meu, que a pessoa não precisa estar enfiado dentro da igreja 24 horas, rezando, pá. Tem que curtir as coisas que Deus deixou no mundo para nós, que é a obra dele, é uma obra impecável. Você vê, os planetas giram lá, é uma matemática. A perfeição do universo, uma né? Perfeição que, então, a gente crê realmente que existe um Deus e que ele está por aí. A gente aprende a respeitar até os profetas que nem... Eu 61 anos. Há muitos anos atrás, o povo da congregação, quando via um árabe que chamava eles de maometano. Tá. Não sei se você chegou a presenciar isso aí. Hoje foi proibido dentro da congregação de falar de qualquer outra religião, chamar pelo nome maometano. Você não é maometano. Claro, é o respeito mínimo, né? Então hoje eles falam assim, não se usa essa palavra. Hoje são todos irmãos porque a gente acredita em Deus só. Né? É a mesma coisa que uma pessoa não cristã chamar os cristãos de jesuitano. Não faz sentido, né? Não faz sentido. A religião, o cristianismo, chama de cristianismo. Isso é um ensinamento que foi dado dentro da... Eu era muito pequeno quando veio. Sim. Há muitos anos já. Sim. O meu avô tinha... A gente morava em sítio, meu avô tinha plantação de milho, e foi isso nos anos 70, mais ou menos. Sim. E chegava o pessoal do mundo árabe, e eles eram mascates. Sim. Mascates. Sim. Eles andavam nas fazendas, no sítio, vendendo roupa. Comprava qualquer coisa e revendia. Sim. Eram chamados de mascates. E o povo falava, esse é maometano. É proibido, isso aí não se fala. Pregaram um respeito mútuo para todas as pessoas. Às vezes, na época, as pessoas falavam por ignorância mesmo, por não saber o nome da religião, é normal. Eu vou levar um para mim. Fechou, fica à vontade. Claro. Qualquer um que você quiser, fica à vontade, tá bom? Né? Isso. Esse é um panfleto que a gente explica por que cremos em Jesus como um profeta, mas não como Deus. Como mensageiro, mas não como Deus. Eu também. Eu creio que Jesus foi enviado. Perfeito. Foi enviado por Deus para pregar o que ele tinha que pregar, fazer as coisas que ele tinha que fazer. Exatamente. Deus é Deus, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já concordou que Deus existe, obviamente. A gente já concordou que ele enviou profetas e mensageiros, que ele enviou revelações ao longo do tempo para guiar a humanidade. Com a minha explicação breve agora,
Você diria que você está mais propenso a crer que o profeta Muhammad foi um profeta verdadeiro ou não? Eu acredito que ele foi um profeta verdadeiro. Eu sempre acreditei. Ah, ótimo. Então, para pensar. A sua crença, ela está mais alinhada ao islamismo do que ao cristianismo. Porque o cristianismo rejeita o profeta Muhammad. Hoje já não eles preferem não citar dentro da igreja. Não Sim, citam, sim. porque talvez... Mas isso não é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Para pensar, se Deus enviou um mensageiro... Dentro da congregação ninguém sabe nada de Maomé. Pois é. Porque eles não falam nem que sim, nem que não. Eles evitam o assunto, né? Eles se abstêm desse assunto. Só que para pensar, Deus enviou um mensageiro para guiar a humanidade. Nós deveríamos ignorar ele? Veio só 1, 2 mensageiros, veio vários. Exato. Talvez tenha outros de muitos anos Sim. que a gente nem ouviu falar. Claro. Só que os cristãos creem em todos, menos em Muhammad. Por quê? Por quê? Qual a diferença? A ignorância. Exato. Então, por isso que a gente está aqui. Para divulgar e para explicar para as pessoas que ele foi um profeta verdadeiro. A sua crença é uma crença islâmica hoje. Então... Eu lembro quando morreu, eu sou péssimo para lembrar não. Morreu, acho que é o da Palestina lá. Aí foi uma outra pessoa lá e falou assim, foi no funeral, falou, descansa nos braços do pai Abraão. O pai Abraão é o pai da humanidade. Tá. Você acredita nisso também? Eu acredito que ele foi um outro profeta enviado por Deus para guiar a humanidade, que ele foi um patriarca, né? A partir dele que veio as tribos. Sim, a Isaac, Ismael, Jacó e as tribos de Israel e tudo mais, sim. Mas não que ele seja uma divindade, ele é apenas um mensageiro, exato. Sim, concordamos, exato. Deus te abençoe. Igualmente, meu amigo, bom domingo, pesquise mais sobre o profeta, e aí se você considerar ele um profeta, se torne muçulmano, tá bom?